especial para você que começa a assistir o Falando Nisso com a gente hoje ao vivo até as 2 horas da tarde. Vamos falar de vários assuntos e um deles sempre está nas rodinhas assim de amigos ou de repente até em casa, emagrecimento. Pois é, a gente senta pra comer e não tem como, né, gente? Ai, preciso fazer dieta. Sempre rola esse assunto. Só que também rola aquelas desculpas que a gente acaba falando. Ah, mas minha família, a gente tem a genética, né? Então, será que realmente existe isso ou não? Um assunto interessante que você pode participar. Tem notícia, destaques da web, muita coisa pra você. O Falando Nisso está no ar. Vapes, substâncias potencializam um vício. Como esses cigarros eletrônicos não são regulamentados, é impossível saber todos os componentes tóxicos usados neles. E mesmo com a proibição da venda no Brasil, os vapes são facilmente encontrados no comércio. Hoje no estúdio vamos falar sobre obesidade e tratamentos. E também veremos o que é destaque na web. Sexta-feira, dia 4 de outubro, bora conversar? O Falando Nisso começou. Vamos começar então o nosso programa sempre com uma mensagem para você, de repente para o seu momento de vida. E hoje a gente fala um pouquinho sobre a fé. Escolha pela fé e ignore o que as pessoas dizem ou que a situação indica naquele momento, sabe? Porque a fé, acho que é bem isso mesmo, gente, é ignorar, né? É enxergar Isso. o que não existe. Por mais que seja impossível, né? Por ela pode acontecer. Então, se tudo indica algo que não seja bacana para você, acredite que pela fé pode ser muito melhor e pode se resolver de outra forma, mas tem que ter fé. Isso mesmo. E aí chegou o grande dia. A gente vai fazer o nosso sorteio dos prêmios que a gente anunciou durante todo o mês aqui no Falando Nisso. O primeiro deles é uma cesta bem legal da Polipet. Quem será que ganhou, hein, Na amiga? tela, vamos colocar na tela então quem ganhou? A Mia Elise. Parabéns, Mia. A produção vai falar com você e vai entrar em contato e explicar tudo certinho. Um outro kit era o kit da Ortovip, muito legal. Quem será que Isso. ganhou? Quem será que vai ter um sorriso bonito, continuar cuidando da saúde bucal? Manuela Medina. Olha só o sobrenome. Ai, que chique. Uau, será que é da família Medina, gente? Parabéns, viu, Manuela? Pode vir retirar aqui e a gente entra em contato também com você. Agora essa mala fez um sucesso da Fez mesmo. Sicredi. Disputada. Quem será que vai viajar com ela, hein? Estamos curiosos. Na tela, por favor. Ana Paula Bezerra, parabéns. Você foi sorteada. Produção, entre em contato. Quem ganha precisa retirar os prêmios aqui na sede da TV Band Vale, como a gente avisou o mês todo, né? Boa sorte pra você, que no mês que vem, na verdade, semana que vem, a gente começa novos sorteios. Fique ligadinho, mais prêmios para vocês, viu? Agora a gente vai dar uma olhada na pergunta da nossa enquete de hoje e você pode participar com a gente sempre pelo WhatsApp. Tá aqui, ó, 997167989. Já salva no seu WhatsApp, coloca assim, Falando Nisso, tá bom? Para você bater um papo com a gente todos os dias. Vamos dar uma olhadinha na pergunta? Você tem dificuldade de emagrecer? Hashtag sim, hashtag não. Pode colocar aí pelo WhatsApp, depois a gente mostra o resultado. Ah, eu tenho, viu, gente? Hashtag sim. Agora, não sei se eu tenho dificuldade ou se eu tenho falta de vergonha na cara. Porque às vezes eu como bastante. E tem gente que faz de tudo para emagrecer, né, gente? Me coloca um pouco nesse grupo de pessoas que acabam abusando um pouquinho. E, infelizmente, às vezes a gente tem até poucos resultados por isso. Outras, é engraçado, parece que não precisa de esforço nenhum. Mantém o peso com facilidade, quer perder um pouquinho de peso, fica uma semaninha ali controlado e parece que já dá tudo certo. É, parece que a coisa flui, né, mais rápido. Por que será que isso acontece, gente? Será que tem a ver, de repente, com a genética? A gente vai conversar sobre isso, então, com a endocrinologista, a doutora Patrícia Truitz. Será que eu falei certo o seu sobrenome, doutora? Falou. Truitz, gente. Patrícia Truitz. Seja muito bem-vinda, viu? Ao Falando Muito Nisso. obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É muito legal mesmo, doutora, até pra gente tirar essas ideias que a gente acaba tendo por vivências e até falas que a gente vai assumindo pra gente, né? Vamos começar a falar então sobre os motivos que muitas vezes as pessoas acabam descontando na comida e, consequentemente, acabam engordando. Fala dos fenótipos alimentares. Explica pra gente essas palavras, fenótipos alimentares. Quando a gente fala em fenótipo, a gente fala num padrão. As pessoas geralmente adquirem ao decorrer da vida, desde a infância, com o que aprenderam com a família, o paladar, aquilo que acabou tendo acesso durante a vida e determinam uma rotina alimentar. A gente vai ver como isso vai se desenvolver ao longo do tempo.
Então, a gente tem alguns padrões que a gente fala que são disfuncionais, podem levar ao ganho de peso, e aí tem tratamento para cada um deles. A gente queria, doutora, mencionar um a um para que você que está assistindo a gente possa entender e, de repente, se identificar com alguma situação ali, né? Foi feita uma pesquisa e pesquisadores colocaram 4 fenótipos alimentares. O primeiro deles, que a doutora vai começar a comentar, é sobre a questão, amigo, do intestino faminto. O que quer dizer isso? Na verdade, quando a gente fala da nossa vontade de comer, a nossa fome física, elas têm diferenças, né? Quando a gente fala intestino faminto, a gente está falando que a gente vai ter mais fome ao longo do dia entre as refeições. Então, eu, por exemplo, tomo café da manhã, almoço, janto, mas entre as refeições eu continuo com fome. Aquela vontade de comer vem nesse tempo. Parece que a digestão acontece de uma forma mais rápida. Então, quando a gente tem esse padrão alimentar, a gente tem medicações para agir nesse mecanismo do nosso intestino. Que medicações? Elas vão aumentar a leptina, o hormônio da saciedade, fazer a gente ficar saciado por mais tempo, satisfeito por mais tempo. E aí, consequentemente, ocorre a perda de peso. Que legal, você se identifica com isso? Você que está em casa, você tem um intestino faminto, comeu aqui o café, chega na hora do almoço, antes você já está morrendo de fome. Estômago roncando, Imagina, né? essa sensação de fome o tempo todo. Tem um segundo que a gente vai falar aqui também, que é o cérebro faminto. Queria entender o porquê. É quando a gente só pensa em comida? Ou não? Na verdade, quando a gente fala no cérebro faminto, é a hiperfagia. O que é isso? Eu gosto de comer muito. Então, eu tenho as minhas refeições regradas, às vezes até saudáveis, mas eu tomo café da manhã, almoço e janto em grande quantidade. Aquele, vulgarmente falando, um prato de pedreiro. Então, eu como pratão, almoço pratão e parece que eu só fico satisfeita a hora que eu sinto meu estômago doer. Então, aquela sensação de comer muito, tô estufado, Sim. É aí que você para. Para isso a gente tem medicação que vai agir no cérebro e vai fazer, é um mecanismo anorexígeno que a gente fala, então vai diminuir a fome, vai fazer você se sentir satisfeito com pequenas quantidades de comida num curto espaço de tempo. Agora, com certeza, muitas pessoas acabam se identificando com uma situação que eu vou colocar agora. De repente está acontecendo alguma coisa aí no seu trabalho, na sua casa, gera aquele momento de ansiedade e a pessoa come, mesmo não sentindo fome. Muitas vezes, né? O descontar na comida. Isso tem a ver com o próximo fenótipo, que é o comer emocional? Perfeito. Comer emocional, fome hedônica, o craving são sinônimos. A gente costuma correlacionar com a compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar, não é um fenótipo. Mas o que acontece com o nosso corpo nesse caso? A gente tem vontade de comer. Percebe que quando a gente tem fome física, se eu como um prato de arroz, feijão, bife, salada, ou se eu como um bolo inteiro, eu vou matar minha fome da mesma maneira. A diferença vai ser os nutrientes que eu vou dar para o meu corpo naquele momento. Mas a fome emocional, eu vou querer especificamente o bolo. Ela tem nome e sobrenome, geralmente comidas calóricas. E o que acontece, é muito comum nesse padrão alimentar, você comer grandes quantidades em curto espaço de tempo. Por exemplo, eu como 5 bolachas, um pote de pipoca, tomo um açaí, como um sanduíche em 1 hora. Então, mais de 1000 calorias em um único momento. Isso acontece 3 a 5 vezes na semana. Então, a gente fala que é o craving, a fome hedônica, a fome emocional. Esse é o comer emocional. A gente já falou, então, do cérebro faminto, do intestino faminto, Isso aí. do comer emocional. Agora, o último, a gente vai falar sobre a queima de caloria, a baixa queima calórica. Isso tem a ver com o organismo da pessoa ou é a gente não ter coragem de levantar do sofá e fazer uma atividade física? Não, na verdade, isso é um distúrbio metabólico. O nosso metabolismo ele vai queimar calorias de forma mais lenta e a gente pode até acelerar isso com a nossa mudança de estilo de vida. Mas nesse caso, nesse fenótipo alimentar, a gente vai precisar de medicação. O que acontece com essas pessoas que têm esse fenótipo? Eu como às vezes certinho, então tomo um café saudável, almoço saudável, né, faço acompanhamento nutricional, atividade física regular e mesmo assim não consigo perder peso com a mesma velocidade que uma pessoa do mesmo sexo que eu, da mesma faixa etária, sem ter outros problemas de saúde associados, conseguiria. Então, meu resultado é diferente. Por que a gente fala às vezes, nossa, minha amiga perdeu peso e eu não, a gente fez a mesma coisa. Ai, que chato. Né? Interessante. E aí tem tratamento também para isso. Gente, pode enviar sua pergunta, tá bom? Aqui para o nosso WhatsApp também. A doutora está aqui para ajudar. Você tem dificuldade para emagrecer? De repente, se identificou com um desses fenótipos? Pode colocar a sua opinião aqui pra gente. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o assunto, porque agora a gente vai para as nossas notícias regionais. A gente vai falar dos preparativos para as eleições municipais que vão acontecer nesse domingo, né? E nos cartórios, a organização para distribuição das urnas eletrônicas.
já está a todo vapor, já começou, na verdade, né, amigo? E também a gente vai entender um pouco das regras, o que pode ou não pode fazer no dia da votação. Quem traz as informações pra gente é o aniversariante do dia, nosso querido repórter Leandro Sampaio. Boa tarde, meu amigo, um feliz aniversário para você. Que delícia trabalhar no aniversário, que é só motivo para agradecer mesmo, né, amigo? Parabéns. Ô Lucas, boa tarde para você, querido. Boa tarde, Águeda. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Obrigado, viu, pelos parabéns aí de vocês dois. É um carinho muito grande estar aqui hoje com vocês. É um dia especial para mim e se torna mais especial ainda estando aqui com vocês, viu? E como vocês falaram, então, estou aqui em um cartório eleitoral de São José dos Campos para a gente falar um pouquinho aí sobre os preparativos, sobre as entregas das urnas, então, que agora a gente está na reta final, né? Dia 6 está aí, o próximo domingo, as eleições. E para a gente tirar um pouquinho dessas dúvidas aí, esclarecer para os nossos telespectadores, eu vou convidar aqui, Lucas e Águeda, a Sara Garcia, por gentileza, que vai trazer para a gente essas orientações. Sara, pode entrar mais um pouquinho aí, por gentileza. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Como que vai funcionar exatamente o procedimento das entregas das urnas, Sara? Então, as entregas das urnas, elas iniciaram hoje, às 7 horas da manhã. Nós temos 4 cartórios eleitorais, então é impossível a gente fazer toda a entrega amanhã, né? Seria uma logística muito difícil. Então, nós iniciamos hoje às 7 da manhã, né? Aqui na nossa zona, né, 127, que é a região centro, oeste e sudeste, nós tivemos a escolta da Guarda Municipal, né? Tivemos 4 caminhões, 2 vans e 5 carros de passeio, né, somente na zona 127. E as urnas saíram pela manhã, né, sob escolta policial da Guarda Civil e também da Polícia Militar. Foram entregues nos respectivos locais de votação. E lá elas ficam, né, até o dia da eleição, armazenadas sob ou a segurança da Guarda Civil ou sobre a segurança privada, né, terceirizados das próprias escolas, aguardando que seja realizado o dia do pleito. Sara, e o que a gente poderia falar sobre as orientações para os eleitores e também para quem vai estar trabalhando nesse dia das eleições aí no próximo domingo, sobre o que pode e o que não pode nesse dia? Então, o que pode é a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, o eleitor ele pode portar bandeiras, dísticos, broches, camisas, desde que ele vá votar silenciosamente, né? Ele manifeste a sua opinião política ou do seu candidato, sem causar tumulto, sem aglomerar. Então, por isso que a gente diz que é individual e silenciosa. E o que não pode é qualquer tipo de propaganda eleitoral, né? Boca de urna, propagandas nas escolas, distribuição de santinhos, esse tipo de coisa realmente não pode, né? Seria considerado crime eleitoral, então é proibido. Tem outra informação importante, viu, Lucas e Águeda, que é sobre o e-título, né? A gente está com um prazo agora na reta final. Também é importante a gente ressaltar para quem está nos assistindo sobre o prazo que vai até amanhã, não é isso, Sara? Exatamente. Então, o prazo para baixar o aplicativo e-título é até amanhã, às 23h59. No dia da eleição, ele não estará disponível para baixar, mas somente para utilizar para a pessoa justificar o voto caso ela esteja fora do seu domicílio eleitoral. Sara, e conta pra gente uma curiosidade, como que é o momento aqui no cartório, assim, que antecede um pouquinho o dia das eleições? Rapidamente, conta pra gente. Sim, é um momento bem movimentado, né? As expectativas estão a 1000 para que tudo dê certo. A gente precisa estar sempre lidando com essa logística, né? Problemas acontecem, às vezes na escola precisa de algum material que a gente precisa levar, e são muitos eleitores ligando, né? Perguntando de local de votação, processos que a gente recebe. Então, assim, é bem corrido, mas a gente está aqui para dar conta de tudo. Tá certo, Sara, muito obrigado pelas informações, viu? E é isso, Águeda e Lucas, vocês viram um movimento aqui atrás, né? O cartório não para um minuto por aqui, viu? Eu devolvo para vocês aí no estúdio, então. E obrigado mais uma vez pelos parabéns. Vida longa e saúde para você, viu? Um grande beijo. Obrigada pelas informações também. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo também dicas pets, né? No quadro Meu Amigo Bicho, com o Dr. Marcos Massal. E mais sobre emagrecimento. Pode participar com a gente mandando sua perguntinha. Até já! Você sabe escolher a ração mais adequada para a saúde do seu pet? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Em um dos principais
principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo... Estamos de volta. Linda Taubaté, neste momento 23 graus, ensolarado. Vai aparecer um pouquinho mais do sol aí. Não tem previsão de chuva, a partir de manhã a temperatura sobe, tanto que para a semana que vem as máximas chegam a 35 graus. Um beijo para você de Taubaté. E aqui em São José dos Campos está acontecendo a 4ª edição do The Walk, que é uma semana de design do Vale do Paraíba. E a Carmen Alvim é a mentora desse evento e está aqui para fazer um convite muito especial para a gente. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Lucas, Águida. Ai, tô tão feliz. Gente, eu não tenho essa cultura de estúdio e tô assim, nervosa, sabe? Aquela apresentadora que tá há 14 anos na TV, mas que no estúdio parece que, né, tem que ficar à vontade. Imagina. Mas eu, como idealizadora, venho aqui para fazer o convite para você que tá aí nos assistindo. Falando nisso, a The Walk é uma semana de design com atividades gratuitas. E isso significa que basta chegar. Eu saí agora de uma palestra falando de sono, numa loja de colchões. De repente, a gente tem amanhã uma série de atividades, vem até designers famosos, porque amanhã é sábado, e se entrar no @TheWalk_SJC, você consegue, eventualmente, ter acesso a toda essa programação, gratuitamente. Carmen, onde vai ser? Qual é o endereço? Como as pessoas podem participar? É só chegar e participar, porque, gente, tem uma infinidade de programações. Depois a gente mostra com detalhes. Então, nos moldes das semanas de design que acontecem pelo mundo, elas acontecem na cidade inteira. Então, na cidade inteira, significa que amanhã tem atividades em várias lojas. Que legal. Porque assim, o Mano, secretário de Turismo, Inovação e Tecnologia, me ajudou na questão do decreto do design. Então, são 4 ruas entre Rio Branco, Madre Paula, Anchieta e São João. É aqui onde a gente está, no Colinas, é onde encerra. Onde nesse circuito, que é o quadrilátero do design, que foi batizado de Distrito do Design, isso é muito, para nossa cidade, muito incluir legal. São José dos Campos no Design District, que existem tem até um mapinha aqui, gente. Exatamente. Com todas as lojas, todo o circuito que você pode fazer, você que gosta, né, de decoração, de design, para poder conhecer a programação, né? Não, e também, sabe o que é legal, Águida? É que tem exposições. Então, tem exposição de fotógrafo,
que faz de aventura. Tem exposição de produtos que também têm um caráter social, sabe? Então tem várias lojas com várias coisas dentro desde o artesanato até o design, né? A gente tem aqui no Colinas 3 poltronas. Está no corredor, lindo demais, gente. Deixa eu reforçar para vocês, então, o Instagram, para você até seguir esse evento tão bacana, né? Esse movimento na nossa cidade. E também você tem informações, legal, tá bom? Instagram. Tá aqui, ó, The Walk, tá bom? Walk em inglês andar, sabe? Underline SJC, pode entrar lá, seguir, apoiar esse trabalho e ter toda a agenda aqui. Carmen, muito obrigado por passar aqui e fazer esse convite para os nossos telespectadores, nossos amigos e amigas que estão assistindo. Obrigado, viu? Ai, eu que adorei a oportunidade. Seja sempre bem-vinda, Carmen. Adoro! Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre animais de estimação com dicas do Dr. Marcos Massal. Vamos ver? Olá, hoje nós vamos falar sobre alimentação dos cães. Hoje em dia existe uma variedade muito grande de ração, então as pessoas não precisam dar um alimento caseiro, né? E é até perigoso, porque a pessoa pode colocar algum ingrediente que não faz bem para o cachorro e pode, inclusive, ser um alimento tóxico. Então, é importante tomar muito cuidado. Hoje em dia, existe uma variedade muito grande e os fabricantes eles têm uma preocupação muito grande com relação à qualidade do produto, né? Os fabricantes eles evitam colocar muito corante, muito conservante. Dessa forma, o tutor ele fica despreocupado com relação à qualidade da ração. E hoje em dia existe uma variedade muito grande, então é preciso um pouco de orientação, né? Existem rações que são adequadas para filhotes, rações para adultos, rações para cachorros idosos, cachorros que têm problemas de pele. Então é muito importante escolher de acordo com o tipo de cachorro que você tem, né? Existem até rações específicas para raças, né? Algumas raças específicas que têm a ração adequada para ele. Então é importante tomar um cuidado muito grande para escolher a ração adequada, porque a ração adequada ela é balanceada, tem todos os nutrientes que o cachorro precisa. Dessa forma ele vai ter uma alimentação saudável, isso vai refletir na saúde dele também. Essa foi a dica de hoje, até a próxima. Falamos da alimentação dos cães e a gente fala aqui no estúdio sobre a nossa alimentação e emagrecimento, porque tem muita gente que sofre para perder peso, né? Tem uma enquete que você pode até responder e interagir com a gente sobre esse assunto, que é a seguinte pergunta: você tem dificuldades para emagrecer? De emagrecer, sim ou não? Hashtag tudo juntinho, 12997167989. Já manda perguntinha também, né, amiga? Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente começa respondendo. Nós estamos hoje com a endocrinologista, a doutora Patrícia Truitz. Agora, doutora, a gente vai ver perguntas relacionadas ao assunto, inclusive sobre hábitos alimentares, gente. Vamos ver. Estou aqui com o Félix, na Açaí Colinas, conversando um pouquinho sobre o tema de hoje, obesidade. E a gente estava naquela dúvida, né? O que é mais importante, a dieta ou a atividade física? O que você acha que é mais importante? Eu acredito que seja os dois. Os dois é muito importante, né? Porque não adianta só reduzir a alimentação e não fazer uma atividade física. Então você faz atividade física e faz uma dieta saudável. Isso eu acho que contribui bastante. Eu acho que a chave está aí. Os dois, não somente um. Doutor, e aí? Eu já ouvi uma porcentagem de que é 80% dieta, 20% academia. Eu quero saber se isso é um mito ou não. Olha, a verdade é que a gente não pode dividir em porcentagem, tá? O ideal é a gente falar que a alimentação, o exercício, eles têm um papel fundamental na perda de peso. O que a gente precisa lembrar é que a cabeça também tem um papel fundamental nisso, nosso comportamento alimentar, que foge só de uma dieta, de uma alimentação. É como a gente se relaciona com a comida. Mas se eu fosse especificar, conforme os últimos estudos, nos últimos 10 anos, uma porcentagem seria 70-30. 70% alimentação, 30% atividade física, para causar déficit calórico. A quantidade de calorias que entra tem que ser menor do que a quantidade de calorias que sai para a gente perder peso. Olha, vamos voltar a falar dos fenótipos alimentares. A doutora explicou aqui que existem 4, né? Que é o cérebro faminto, o intestino faminto, comer emocional e também a baixa queima de calorias. Doutora, como identificar um desses fenótipos no paciente? Ou seja, como que é a consulta para que você possa ajudá-lo depois?
Toda vez que a gente tem um paciente com essa queixa, seja por fator estético, seja por alguma doença associada que o ganho de peso levou, a gente sempre vai entender a história natural dele. Então, de onde ele veio, como foi a infância, como foi a juventude, como ele costuma comer durante o dia, os hábitos que ele tem de atividade física ou não, a rotina de trabalho. E a partir disso, a gente vai verificar se ele tem alguma das características desses padrões. E pode acontecer de ter mais um fenótipo ao mesmo tempo. E aí a gente vai o quê? Associar a medicação, além da psicoterapia, que é muito bem-vinda nesses casos, porque a gente está falando de comportamento, né? E aí, qual é o papel da psicoterapia nesse processo? É a gente conseguir, a partir do momento que trazer ao consciente do paciente a rotina dele, ele entender o que ele faz todos os dias, saber exatamente o que ele come, a gente aprender a controlar isso. Então, o hábito ele vai vir desse controle a longo prazo. Até a doutora falou de psicoterapia, a gente quando vai procurar alguém para ajudar a gente a emagrecer, fica até em dúvida, porque parece que tem tanta opção que tem um nutricionista, tem um nutrólogo, tem um endócrino, aí precisa de um terapeuta. Doutora, existe, na verdade, uma pessoa que represente todos, ou tem que fazer um tratamento que realmente que envolva todos esses profissionais, que às vezes fica difícil também pelo preço, né? Conseguir dar conta de pagar todo mundo? O tratamento ideal é multidisciplinar, então pelo menos o nutricionista, o endócrino, o preparador físico e o psicólogo. Esse seria o mundo ideal. Mas onde entra o nutrólogo, quais são as diferenças ali entre um e outro nesse processo? O nutricionista ele vai sempre avaliar o comportamento alimentar e estabelecer os micronutrientes necessários para cada pessoa, fazendo a famosa dieta, a receita daquilo que ele vai comer durante o dia, adequado com o seu metabolismo. O nutrólogo vai entrar com a suplementação para isso e, claro, associado à doença também tratar. O endocrinologista com medicação e indicação muitas vezes até de um tratamento mais invasivo como cirurgia ou balão intragástrico. E o psicólogo no tratamento comportamental, né? Educador físico para fazer atividade física orientada, porque isso também tem que acontecer. Existe a quantidade de atividade física, a intensidade ideal a depender do seu grau de peso. Olha, quero te lembrar que você pode participar junto com a gente primeiro, respondendo a pergunta da nossa enquete, que no próximo bloco a gente já mostra o resultado, pelo WhatsApp. Você pode responder 997167989. E aí, você tem dificuldade de emagrecer? Pode colocar hashtag sim, hashtag não, tá bom? Por esse WhatsApp, pode deixar também a sua perguntinha, que a gente já vai responder no próximo bloco. Agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo, saber como ficam as temperaturas para as cidades no fim de semana. Olá, boa tarde Lucas, boa tarde Águida e todos que acompanham o Falando Nisso. A sexta-feira será de frente fria em toda a nossa região, um dia predominantemente nublado de baixas temperaturas. Também teremos chuva ocorrendo em todas as nossas cidades. Os maiores volumes são esperados no litoral norte, onde podem passar até mesmo dos 20 milímetros e também são previstos ventos mais intensos para toda a nossa região. As temperaturas máximas vão ficar mais amenas nesta sexta-feira, máxima de 27 graus em Silveiras, 21 graus em Jacareí e 20 graus em São Sebastião. Teremos uma sexta nublada, podendo ocorrer chuva a qualquer hora do dia, máxima de 23 graus em Aparecida, em Natividade da Serra, podem ocorrer temporais no fim da tarde, máxima de 17 graus em São José dos Campos, dia nublado, chuva a qualquer hora, 23 graus de máxima. O litoral norte ainda fica com o mar um pouco agitado em Ubatuba, ondas de até 1,5 metro de altura e rajadas de vento de até 35 km por hora. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Chegou o momento que a gente vai se divertir com Rayane para terminar a nossa semana de bom humor. Pode ser, minha amiga? Pode ser. Vamos fechar com chave de ouro. Boa sexta para vocês. Pra você também. Boa sexta, pessoal de casa. Olha, eu vou falar de uma pessoa que a gente já comentou dela essa semana aqui, Graciane Barbosa. Mas dessa vez, ela experimentou pela primeira vez fast food. Lanche, batata frita, foi a primeira vez que ela experimentou. Primeira vez? Mas a reação, gente, foi muito engraçada. Ela é muito fitness, Ela né? não gostou. Ela não gostou? Ela disse que era muito salgado o lanche, que não tinha condição. E aí ela teve o desafio lá, perguntaram pra ela, você quer comer mais um pedaço ou plantar bananeira? Ela, óbvio, plantou bananeira, porque ela falou que era muito sal. Dela. Nossa, é um corpo diferente. E a batata frita, ela falou que era puro óleo, não tinha como comer.
Ah, ela não falou conseguiu? Muito ruim do Ah, fast gente, eu food. não acho que é a primeira vez que ela come, não. Você acha que ela comeu antes? Você acha que ela eu nasceu também. assim? Não, nem gente. Eu acho que eles criança. colocaram ali pra chamar um pouco de atenção. Ah, entendi. Mas já claro. Tipo, deve fazia ter tempo, comido, vai ver que ela não sim. comia? Acho que é eu isso. acho que é bem isso, né, gente? Qual criança não comeu um É verdade, lanche? infelizmente. Ela não hamburguinho ali, nasceu de com vez em esse quando, uma corpo. A gente pelo dá amor pras de Deus. crianças isso mesmo, né, gente? Pois Ó, é. ela vai comer ali, ó. Diz que ela cuspiu, né? Diz que Ela não engoliu. gostou, falou que foi muito ruim o lanche. Eu acho que ela ficou muito tempo sem comer, não que ela nunca tinha provado. Isso. Eu acho dessa questão de ficar muito tempo sem comer, porque ela tem a rotina muito difícil. Ela come 40 ovos por dia. Nossa, Porque é meu Deus. justamente... É difícil, hein, gente? são Aí eu acho que é mais 40 difícil comer 40 ovos que comer um sanduíche. Mas eu enfim, também. né? Acho que o sanduíche seria mais fácil pra engolir ele, né, gente? O ovo não vai, não. Deixa pra E lá. não foi ela que retirou todos aqueles procedimentos Sim, é do que essa foto é rosto? antiga. Essa foto é mais É, antiga, mais né, antiga, gente? porque ela tá com muita boca, né? É, demais. A boca Mas de quem bem que come você 40 falou, ovos. Combina com todo o corpo ficar Sim, harmônico, é verdade, né? é. Porque ela é uma mulher grandona, Grande. fortona. Aí tem uma boca muito pequena, não vai, É, vai vai ornar, ficar né? esquisito. O pessoal até tá questionando, será que ela vai mudar mais alguma coisa no corpo agora? Tirar silicone ou mudar alguma outra parte do corpo? será? Pra tentar essa vibe mais Tem natural. uma vibe que tá tendo agora das É. minhas diminuírem, né? Sim. É, isso tira, mesmo. sei lá, tira meio litro, põe 250. Ou né? tira tudo, né? Tudo? É, e fica só com a mama Com a natural mama que tem. mesmo. Foi isso, gente. Encerramos com chave de ouro, mas a Graciane Barbosa, eu acho que ela não é essa questão de nunca ter comido fast food, não, fazer viu, graça, gente? né? Ah, quer like, né, gente? like. E deu certo, a gente tá falando dela deu assim. certo, Parabéns. repercutiu. O marketing deu certo. Excelente. É isso, gente. Obrigada, Obrigada Rayane. a vocês. Bom fim de semana, Pra viu? vocês também. Seguinte, a gente vai para o intervalo. Na volta tem a sua participação aqui, respondendo suas perguntas sobre emagrecimento e mais notícias para você. Até já! Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Stereo Valley. Voltamos com imagem ao vivo de São José dos Campos. Dá para ver que o tempo está bem nublado, friozinho neste momento, faz 22 graus de temperatura. Mas para quem gosta de calor, de temperaturas mais agradáveis, o fim de semana vai ser ótimo, gente. Amanhã já muda o tempo, ó que legal. Vai ter sol, máxima de 27 graus e para o domingo a temperatura sobe um pouquinho mais. 30 graus de temperatura, que é para deixar todo mundo feliz e passeando em São José dos Campos. E também pode fazer outras atividades, uma que a gente vai dar uma dica agora. Hoje e amanhã no Teatro Colinas tem a peça Névoa e a gente recebe então aqui no estúdio o ator Felipe Hintzen. Isso, viu? Hintz, acertou. Gente, hoje eu estou com missões, com sobrenomes Verdade. bem diferentes, hein, Felipe? Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado a vocês por estar aqui me recebendo. Obrigado mesmo. Hoje e amanhã, então, a peça Névoa, 8 horas da noite. Vamos entender um pouquinho sobre o que é a peça. Olha, a peça, ela fala muito sobre a gente refletir um pouco sobre as consequências dos nossos atos. Ela aborda temas super complexos,
como bullying, homofobia, gordofobia, que tem a ver também com o tema hoje aqui do programa. E a peça mas também tem um humor ácido, é uma peça divertida que faz você, assim, refletir um pouco sobre a sua vida. Eu tenho certeza que se você for assistir, você vai se impactar de uma forma muito positiva. Então venham, vai ser hoje, sexta-feira, às 20 horas aqui no Teatro Colinas e amanhã também no Teatro Colinas. E você fica solo? Não, sou eu, mas três atores, eu, Fernando Biri, Bruno Rocha e Felipe Ramos, a direção da Lavínia Panunzio. E a gente tá ansioso aqui pra mostrar pra cidade. Vocês vão, né? Eu vou hoje à noite. Olha aí, Eu vou hoje à noite assistir. Eu sei que o pessoal da Band vai também. Fica o convite pra você, amiga. Olha, amigo. A gente pode sortear um par de convites ao vivo? Pode. Então vamos fazer o seguinte. Quem quiser, então, ganhar um par de convites pra hoje à noite, assistir o Felipe e todo o elenco também, Névoa, você manda, a partir de agora, então, pro nosso WhatsApp, hashtag teatro. Hashtag teatro, se você quer concorrer. No final do programa a gente faz, então, esse sorteio ao vivo. Felipe, boa sorte. Estreia para vocês, né? Porque estão estreando aqui no Vale para depois fazer o Brasil todo. A gente deseja muita sorte. E a gente estreia aqui, depois vai pro Rio de Janeiro. Então, gente, convite aqui está feito. Quero encontrar vocês no teatro hoje e amanhã aqui no Teatro Colinas, às 8 horas, a peça Névoa. E eu te desejar sorte de uma maneira diferente da forma em que o teatro fala. Não mas sei aí se não dá pode. pra falar aqui, tá bom? Eu falei. Mas, ó, Fala tá quebra-perna. Quebra-perna Quebra-perna. é positivo. É positivo. Legal. Obrigado. Bem-vindo sempre, viu? Obrigado, gente. Até. Bom, gente, vamos falar agora sobre o consumo de cigarros eletrônicos, que infelizmente continua crescendo, né? E já é usado por 3 milhões, isso mesmo, 3 milhões de brasileiros. E novas pesquisas revelam que os chamados vapes, eles escondem uma série de substâncias que são tóxicas, que aumentam ainda mais a dependência. O primeiro contato com o cigarro eletrônico foi aos 16 anos. Aos 18, Lucas quer se livrar da dependência dos vapes. Eu ainda uso, infelizmente. Eu acabei me viciando, a nicotina do vape é extremamente maior do que a do cigarro. E eu acho que é algo muito fácil para jovem, por conta do cheiro, por conta do gosto. Uma pesquisa recente mostra que 90% dos entrevistados sabem que o uso de cigarros eletrônicos pode estar associado ao desenvolvimento de câncer. Outro estudo brasileiro analisou 10 amostras diferentes desses aparelhos e, no resultado preliminar, encontrou em todas uma substância chamada octodrina, que é parecida com a anfetamina, uma droga sintética estimulante. No total, mais de 2.000 componentes tóxicos foram identificados. O que a gente percebe é que a intenção dessa associação, nicotina com anfetaminas, uma classe de anfetaminas, é aumentar o potencial de dependência, porque essas substâncias ativam um circuito de recompensa, de dopaminérgico, e aí o indivíduo tem uma grande sensação de prazer. Claro que ela é momentânea, porque enquanto você está usando a droga, isso acontece, a droga é metabolizada e você quer usar de novo. Como esses cigarros eletrônicos não são regulamentados, é impossível saber todos os componentes tóxicos usados neles. E mesmo com a proibição da venda no Brasil, os vapes são facilmente encontrados no comércio. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei propõe criminalizar o comércio desses aparelhos. Já o outro, no Senado, prevê a regulamentação dos cigarros eletrônicos. Os dados mais recentes revelam que quase 3 milhões de brasileiros usam vapes, que atraem os jovens com mais facilidade. Né, gente? Bom, a gente volta a falar agora sobre um assunto que dá o que falar e todo mundo tem curiosidade. A gente está falando sobre emagrecimento, mostrando agora o resultado da nossa enquete, mas dá para você participar pelo nosso WhatsApp ainda, tá bom? 99716-7989. E aí, você tem dificuldade de emagrecer? Qual será o resultado? Hashtag sim ou hashtag não? A grande maioria, né, doutora? 66,7%. E emagrecimento a gente aprendeu aqui que não tem só a ver com fechar a boca, mas com questões também relacionadas à psicologia, ao momento que você está vivendo. Então hoje está sendo muito legal para te ajudar a esclarecer talvez algumas questões. Hein? Quem mandar perguntinha pra gente com hashtag teatro concorre então parte de convites para hoje à noite conferir a peça Névoa, recebendo aqui no estúdio a doutora Patrícia Truitz. Ela está respondendo então as suas perguntinhas e tem mais pergunta para a doutora direto do Açaí. Estou com a Maria do Carmo aqui no Açaí Colinas e a gente estava conversando um pouquinho sobre obesidade. Muitas vezes a pessoa comenta assim, eu sou obeso porque é genético. É uma coisa que a minha família inteira é. Você acredita nisso? Não, não acredito. Eu acho que para tudo tem uma solução.
e a alimentação é muito importante. Se a pessoa se alimentar bem, fazer uma redução e comer as coisas certas, é super válido. Vamos pensar nisso então, doutora, muitas vezes então é uma família que realmente todos são obesos. Tem a ver com essa questão de hábito da família? Sim, tem a ver com o hábito, ele é 98% do processo, mas 2% é genético. 2%. É raro a gente ter esse padrão na família, mas você observa muito em consultório, quando você vê as famílias, às vezes pai, mãe, todos os filhos obesos, então tem. E aí mesmo usando medicação, mas às vezes fazendo cirurgia, a gente não consegue reverter, precisa de um tratamento contínuo, né? Uma doença crônica, obesidade, multifatorial, então é para o resto da vida. Interessante, fiquei até assustada com a porcentagem, né? Só 2% tem a ver com a genética, né? Com o que está ali no nosso sangue. Então, na verdade, é uma questão muito de hábito alimentar, né? Força de vontade, uma série de questões. Doutora, vamos começar a falar sobre os tratamentos, né? Então, existem fenótipos que identificam ali um problema na pessoa. Vamos falar sobre o cérebro faminto. Para o paciente que tem esse diagnóstico, quais os tratamentos disponíveis hoje? Todos os fenótipos a gente vai usar a educação alimentar, a reeducação, melhor dizendo assim, a atividade física e aí para cada padrão uma medicação diferente. Então, para o cérebro faminto, hoje no Brasil, a gente tem disponível a sibutramina e o topiramato. Pode ser usado em associação com indicação médica, então vai depender sempre da avaliação do médico, a indicação da medicação e por quanto tempo vai ser utilizada. Mas essas seriam as opções. Fora do Brasil tem a fentermina também, aprovada nos Estados Unidos, que ainda a gente não teve essa aprovação por aqui. Lembrando que o cérebro faminto é aquela pessoa que come muito numa refeição. Então, o que a doutora até brincou aqui, aquele prato de pedreiro que o pessoal fala, que é aquele prato caprichado mesmo, para dar sustância, só que isso em todas as refeições. Só que tem pessoas que têm fome entre o café e o almoço e a janta, mas é muita fome. Isso já seria o intestino faminto. Qual que é o tratamento para esse caso? Hoje a gente tem os análogos de GLP-1, que são medicações que a gente ouve falar recentemente, né, com mais frequência, liraglutida, semaglutida, dulaglutida, que elas podem ser injetáveis ou via oral, mas elas fazem o quê? Aumentam a leptina, o hormônio da saciedade no intestino delgado, que faz você comer menos entre as refeições. Ótimo. Vamos lembrar agora, doutora, o que é o comer emocional e quais as substâncias, né, as medicações que podem ser usadas. Comer emocional é quando a gente não consegue, tudo que a gente sente, fica feliz, triste, a gente vai descontar na comida, vira uma recompensa, existe esse mecanismo. Para isso, hoje, a gente tem uma combinação de medicações a ser utilizadas, que é a bupropiona com naltrexone. As duas, um comprimido só, e o topiramato também entra nessa opção. A gente entende que esse comer emocional, ele é a mesma coisa, a mesma relação de recompensa que se tem, que é o aumento da dopamina no cérebro que a gente tem com a compra, com a bebida, né? Às vezes com excesso de atividade física. Então, como se fosse um vício. Entendi. Lembrando que esses medicamentos que a doutora está citando é só para a gente ter um conhecimento. Para você usar esses medicamentos, precisa ir ao médico, tá bom? E por fim, a baixa queima calórica. A doutora já explicou que são aquelas pessoas que realmente têm dificuldade de queimar caloria por causa do metabolismo, que é mais lento, que realmente isso acontece. Como tratar isso? Para isso, a gente escolhe medicações anorexígenas, que vão segurar o apetite lá no cérebro e vão fazer com que ela, com um hábito saudável, consiga queimar de forma mais rápida. E é sempre importante ver se essa pessoa não tem um outro fator que deixe o metabolismo mais lento sobreposto. Por exemplo, a menopausa, né? Uma fase da vida fisiológico, mas deixa o metabolismo mais lento. Acima dos 30 anos, tanto homem quanto mulher pode ter esse metabolismo mais lento de forma natural. Então, a gente sempre fala que precisa ver se tem esse fator sobreposto para poder tratá-lo também. Mas qual a medicação que a gente usa? A sibutramina. Agora a gente vai começar respondendo as suas perguntas, a sua participação aqui no Falando Nisso. Pode mandar pra gente, tá? A primeira é da Patrícia. E ele escreveu assim: doutora, engordei 25 quilos acima do meu peso, começou há 3 anos depois da perda do meu pai. Vivo de regime, porém, o que consegui perder foi de 80 para 75 quilos, ou seja, né, 5 dentro de 2 anos de luta. Interessante ela falar dessa perda, porque parece pouco, né, quando ela olha para todo o processo que ela passou. Mas mais do que peso bruto, né, do que em quilos, a gente tem que olhar as medidas também e ver como está a composição corporal, porque às vezes nesse processo, com atividade física e alimentação, ela também ganhou músculo, também diminuiu centímetros, diminuiu o tamanho de roupa, e isso é super importante, não é só o peso total que conta. Mas desse histórico, claro, não conhecia a paciente toda a história dela, mas só isso que ela nos descreveu,
nos faz pensar que tem esse comer emocional envolvido, como gatilho aí a questão do pai, e aí vale a pena a psicoterapia, vale a pena a reeducação alimentar e o exercício e, quem sabe, medicação, mas sempre com orientação médica. Olha, a Kátia mandou uma pergunta que tem tudo a ver com o assunto de hoje e eu acho legal a doutora até explicar sobre isso. Muitas vezes a gente fala assim, será que isso realmente acontece ou não? Ela diz que tem um problema na tireoide, não consegue emagrecer, TSH é alto. Doutora, a Kátia está dentro daquele padrão de baixa queima calórica ou seria uma outra situação, outro problema? É outro problema. Sobre a tireoide relacionada ao peso, é um mito. Tá? O que a tireoide faz, que deixa a balança às vezes com uma alteração, é relacionada à retenção hídrica, então o excesso de líquido, a pessoa fica mais inchada e o peso pode oscilar até 5 quilos acima do normal, né? Então realmente é um valor considerado. Mas como ela explicou ali, como ela colocou ali, o TSH alto é o hipotireoidismo. Quando bem controlado, então usando a medicação, né, pondo o hormônio da tireoide, o metabolismo fica normal, não retém líquido. Então não impede que você perca peso, né? Então a gente tem que ver os outros fatores por trás disso. Doutora, agora a gente vai responder uma outra perguntinha relacionada à questão da menopausa. Quem mandou pra gente foi a Márcia. Sou de comer pouco, porém entrei na menopausa, aumentou minha fome entre as refeições e me incomoda bastante. O que fazer? Faço academia 3 vezes por semana. Quando como pouco, fico irritada. Olha, que complicado, né? Esse caso é bom porque une mais de um fenótipo alimentar. Essa questão do comer emocional existe realmente na menopausa, por causa da desregulação hormonal, então muitas vezes a gente usa medicação, mesmo que a paciente não tenha um sobrepeso, a gente usa para controlar essa oscilação hormonal da paciente e impedir que ela ganhe peso durante esse processo e aumente o risco cardiovascular. Porém, a frequência de exercício físico tem que ser ajustada e isso vai depender do grau de peso. Se é uma obesidade leve, uma obesidade grau 1, grau 2, grau 3, para a gente determinar a quantidade de exercício que ela tem que fazer, porque às vezes o que não está acontecendo aí, déficit calórico. A quantidade de calorias que entra pode estar sendo pouca, mas a quantidade de energia que ela está gastando está sendo igual. Às vezes ela vai manter ou até nem perder peso. Digamos assim? Exato. Olha só, a última perguntinha desse bloco, a gente vai voltar no próximo bloco respondendo as perguntinhas, é a seguinte: boa tarde, tô sem o nome dela aqui, mas tem a fotinha linda. Eu tenho muita fome, principalmente o doce, mas não chega a ser muito exagerado. Tem o nome de uma medicação, a gente não pode passar medicação, minha amiga, mas vamos falar dessa vontade do doce? Que, ela tem vontade do doce, tem um nome essa vontade, essa fome. E aí, doutora? É o comer emocional, né? A gente descontar na comida e geralmente são alimentos que vão dar prazer, gordura, fritura e açúcar, né? Então a gente tem medicação para isso, mas sempre com orientação médica e precisa também entender qual emoção que está levando essa pessoa a descontar na comida, porque se eu dou uma medicação e não arrumo esse buraco que está ali nas emoções, eu estou tapando o buraco. A hora que eu tirar o remédio, esse buraco vai continuar ali. Então a gente precisa cuidar da raiz do problema. Daqui a pouquinho, então, a gente volta e a doutora vai responder uma pergunta relacionada à nossa idade. Assim, a partir de que idade será que o nosso metabolismo começa a ficar mais lento? Será que depois dos 40? Tem pergunta sobre isso. Fique aí, a gente volta já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes.
muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale. De volta com imagem de Aparecida. Essa é a primeira basílica, muitos chamam de Basílica Antiga, Basílica Velha. Nesse momento, 24 graus em Aparecida, nublado, bem friozinho para a cidade, que geralmente sempre tem as maiores temperaturas aqui da região. A partir de manhã começa a esquentar, com o sol entre nuvens, máxima de 27 graus. E aqui em São José, quero trazer para você preços, ofertas imperdíveis. Até domingo, viu, gente? Para esse final de semana, no Açaí Colinas, que é tão legal de fazer compras, super conforto para você, para toda a família. Olha que incrível, começar com o preço do azeite, que está R$ 38,90 a partir de 3 unidades. O filezinho sassami de frango congelado Seara, R$ 18,90. Se você leva 3, R$ 16,90. Sobrecoxa de frango congelada Seara, R$ 8,98. Isso tudo o quilo, viu? A partir de 3 unidades. A batata Pringles, eu sei que a gente está falando de dieta, mas para o seu final de semana ficar gostosinho, R$ 7,90 a partir de 3 unidades, gente, cada unidade. Tá muito baratinho mesmo. O Omo para você lavar roupas em pó, lavagem perfeita Omo, essa cacheta de 1,6 kg, R$ 15,99 a partir de 3 unidades, preço excelente. Todos esses produtos aqui com preços especiais. Como o pão de queijo tradicional, coquetel Forno de Minas, o pacote de 1 kg. É bom ter em casa no congelador, né? Recebe a visita, coloca lá 20 minutinhos, está pronto? R$ 23,90 cada pacote, levando 3 unidades. Incrível, lembrando também do aniversário 50 anos Açaí, fazendo suas compras lá, você concorre a R$ 5 milhões livres de impostos. Basta fazer o cadastro pelo site, WhatsApp ou nos totas que tem na loja. Na hora da compra, você vai colocar o CPF ou o CNPJ que você cadastrou e a cada R$ 100 em compras, você ganha um número da sorte. Além do prêmio único de R$ 5 milhões, você concorre a 1.500 viagens no navio Açaí com acompanhante e R$ 50 mil em prêmios de R$ 100 na hora, direto no caixa. Mais informações no site aniversarioaçaí.com.br. Águida. Agora a gente volta com a sua participação respondendo as perguntas sobre emagrecimento. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a doutora Patrícia Truitz, ela é endocrinologista. Bora responder mais perguntas agora, doutora. Na tela, então, quem mandou pra gente foi a Fabi. É verdade que depois dos 40 a gente tem mais dificuldade de perder peso, doutora? É verdade. Você perguntou pra doutora, eu pensei que fosse pra mim. Desculpa, Fabi, achei que fosse pra mim. A gente já tem a resposta, né? Outra na ponta da língua. É verdade, mas eu sinto dizer que a partir dos 30, não dos 40. 30? Nossa! Ah, faz sentido mesmo, viu? A partir dos 30 a gente só cai. Só cai. Então a gente tem que correr atrás, né, Fabi? Legal, doutora. Vamos lá pro próximo. A Jaqueline mandou uma pergunta. Obrigado, Jaque. Emagrecer para mim é difícil, eu adoro comer doce, eu também. Agora tirei doces, estou tomando remédio, faço controle de alimentos. O doce, a gente, para emagrecer, precisa tirar de vez, doutora? Não, na verdade, nenhum alimento ele é considerado vilão para perda de peso, né? O que a gente fala é que o excesso de qualquer alimento pode sim ser ruim, não só para perda de peso, mas para a saúde de uma forma geral. Agora tem uma pergunta da Neuza, é até legal a gente falar sobre IMC, assim que diz, para a gente, né, calcular o peso com a altura dela. Enfim, ela pergunta se ela já está obesa, tem 1,55 e pesa 78 quilos. Ela diz que não consegue emagrecer. Sim, é considerada obesidade, uma obesidade grau 2, pelos valores que ela passou. Mas para isso tem tratamento. O que a gente precisa ver é se está ajustado a quantidade, por exemplo, de exercício para esse grau de peso, para esse grau de obesidade, se a alimentação está adequada pelo metabolismo dela, e para isso precisa de orientação profissional. Obrigado pela participação, Neuza. Próxima participação que a gente recebeu aqui na tela, por favor, Simone. Eu estou engordando, não sei se é porque estou menopausa, está na menopausa, né? Eu não sou de comer muito e sinto que estou inchada também. E aí, doutora? É ruim, né? Primeiro a gente tem que entender se a fome dela aumentou desde que entrou na menopausa ou não, porque como tem a oscilação hormonal, muda o estado emocional, às vezes pode descontar na comida. Segundo, a gente precisa ver como está a rotina dela, se teve alguma alteração na rotina depois desse período, às vezes deixou de fazer atividade física ou reduziu, passou por algum estresse emocional, um problema da família, a rotina de trabalho mudou, para poder saber se isso também levou ao ganho de peso, né? E agora, a sensação de inchaço pode estar associada com o ganho de peso exatamente, porque quanto mais massa de gordura eu tenho, mais retenção hídrica eu vou ter.
Agora tem uma pergunta muito bacana da Rosângela. Obrigada, viu, Rosângela? Ela é de Taubaté e ela diz o seguinte: o fator etário, além de nos dificultar a emagrecer, faz entrar gordura nos músculos? Aí vem a pergunta: o que podemos fazer para resolver esse problema? É verdade, assim como tem gordura nos músculos, tem no fígado, no rim, a gordura acumula dentro das artérias também, por isso aumenta o risco cardiovascular, de AVC, de infarto. Então, o que a gente precisa fazer para tratar? Perder peso. Quando a gente perde peso, a gente não perde peso num local específico no corpo, a gente perde de uma forma global. Então, com a perda de peso, a gente vai conseguir diminuir a concentração de gordura nas áreas do corpo. E aí melhora a gordura no fígado, a esteatose, melhora a gordura intramuscular. Então, o segredo é aumentar a massa magra, ganhar músculo. Musculação, como a gente falou essa semana também, né, gente, que é tão importante. Amando as perguntinhas de vocês. Próxima participação da Mônica. Ela é de Ubatuba, perdão. Um beijo para você, viu, Mônica? Sou diabética, isso atrapalha no emagrecimento? Não atrapalha, desde que o diabetes esteja bem tratado. O diabetes tipo 2, diabetes mellitus, qual que é o mecanismo dele no nosso corpo? Resistência à insulina. O que é isso? A pessoa comeu tanto açúcar durante a vida, o pâncreas dela, de uma forma simples, falando de uma forma mais básica, ele cansa de funcionar e não consegue produzir a mesma quantidade de insulina que produzia antes. Quanto mais isso acontece, mais gordura eu tenho acumulada. Mas isso está relacionado também ao ganho de peso. Quanto mais eu como, mais resistente eu vou ficar à insulina, maior vai ser meu grau de diabetes. Então, são duas doenças que caminham juntas. Tratando a obesidade, eu também consigo reverter o diabetes. Olha, que legal. Próxima participação, talvez a última, ainda não sei, Constantina. Ela escreveu o seguinte: doutor, estou na menopausa, 48 anos, porém eu emagreço com muita facilidade. E pergunta se é normal isso. Depende, ela tem alguma doença associada ou não. Por exemplo, se ela tiver um hipertiroidismo, uma tireoide que funciona demais e estiver descontrolada, ela pode emagrecer com facilidade. E tem também o fator genético. Às vezes eu tenho famílias que perdem mais peso com facilidade. Aquela história da pessoa que quer fazer musculação para ficar definido, mas tem muita dificuldade de ganhar o músculo, agora fica uma semana sem malhar, parece que murcha. É isso, então é o metabolismo dela. Perfeito. Vamos fazer o sorteio do teatro? Obrigado a vocês que mandaram perguntinhas. Hashtag teatro tudo junto também. Para hoje à noite, então, um par de convites para assistir a peça Névoa. Na tela, por favor. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A pessoa sortuda de hoje é a Fabi. Parabéns, Fabi. Obrigado pela participação de hoje, viu? Doutora, a gente agradece demais a sua participação aqui. Foi muito legal e diferente, né, do que a gente já tratou aqui sobre emagrecimento. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Claro que segunda-feira a gente volta com um assunto muito interessante para você também. E agora a gente dá uma olhadinha em qual que é esse assunto. Olá, meu nome é Edilaine Rodrigues, eu sou advogada especializada em planos de saúde e na próxima segunda-feira eu estarei no programa falando nisso para batermos um papo sobre plano de saúde. Me conta, você já teve algum problema com seu plano de saúde? Então não perca o próximo programa de segunda-feira. Te encontro lá. Olha, gente, para quem quer o contato da doutora, no nosso Instagram, sempre a gente faz uma collab com os nossos convidados do dia. Então é só entrar no nosso Insta e ter o contato com a doutora por lá também, tá bom? Aliás, tá aqui olha na aí. tela para vocês. Isso. Ó, o de ontem, doutor Fabiano. Aí toda semana a gente coloca lá, por lá você consegue então conversar com eles, tirar dúvidas pelo Instagram também, tá bom? Obrigado a você que nessa semana esteve com a gente, acompanhou o programa. A gente fez tudo com muito carinho para vocês. Amanhã, tem Manhã na Band às 10 horas da manhã ao vivo. Obrigada pela sua companhia e audiência. Fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.